Bom dia, gente. Tudo bem por aí? Vamos começar mais uma live hoje, quarta, e você é muito bem-vinda a estar aqui comigo. Tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. É um momento muito especial. Vou estar falando com vocês um pouquinho sobre o meu testemunho, de como eu cheguei até aqui, né? Semana passada eu publiquei nos stories sobre um pouquinho da minha história, e hoje eu falei para vocês que eu iria contar a respeito de tudo que eu passei, né? Por toda a situação que realmente eu passei aqui na minha vida. Então, né, na sexta, no sábado eu publiquei a respeito de um pouco do meu testemunho, e hoje eu falei que eu iria contar um pouco mais detalhadamente, né? E não é algo fácil para mim, para estar mexendo, não é algo muito tranquilo para eu falar, né? Mas eu creio sim que tudo tem o seu momento, tem um tempo determinado, e hoje eu resolvi falar um pouquinho com vocês a respeito da minha história, de como eu cheguei até aqui, do que aconteceu na minha vida, né? Então, você é muito bem-vinda, você que está entrando agora. Obrigada por você estar aqui. Então vamos começar. Tava só enviando para algumas pessoas aqui. Então é isso. Obrigada por você que entrou. Então nós vamos começar já. Primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Lícia, para quem não conhece, eu que faço parte daqui, né, do Liz Mesa Aposta, eu que tô à frente. Se eu só baixar um pouquinho do pedestal para ficar melhor. Isso, para ficar mais enquadrado. Aqui. Pronto. Para quem não me conhece, meu nome é Lícia, né? Eu que tô aqui por trás do Liz Mesa Aposta. Estou aqui profissionalmente há mais de um ano, trabalhando com jogos americanos, tanto de crochê quanto de tecido. E comecei antes da pandemia, mas estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a minha história, né? Para quem não sabe, hoje eu tô com 34 anos, Deus restituiu a minha vida com um casamento lindo, tenho 3 filhos lindos, mas a minha história nem sempre foi assim, né? Mil maravilhas e feliz, né? Eu passei por uma situação muito complicada, onde muitas pessoas se encontram hoje. Não sei se você conhece alguém que durante a pandemia perdeu alguém muito especial, né? Em relação a cônjuge, né? E eu fui uma pessoa que realmente eu perdi por um relacionamento muito nova, e passei por uma viuvez, e hoje eu queria falar sobre a restituição de Deus na minha vida. E até hoje de manhã eu tava aqui assistindo uma live do Thiago Brunet, né, o Café com o Thiago Brunet, e ele falou isso daqui, ó: a sabedoria pode reverter situações que já estavam perdidas e aproximar pessoas com o mesmo propósito. E foi isso que Deus fez na minha vida depois de um tempo, mas eu quero voltar lá atrás para falar com vocês. Então, para quem não sabe, eu fiquei viúva muito nova, com 23 anos, com 2 crianças pequenas, e eu andei muito perdida assim que aconteceu isso na minha vida. Foi um momento muito difícil para mim, onde eu tive uma perca grande, mas também não só de uma pessoa, mas também financeira, emocional, né, onde eu me deparei aí sozinha na vida, e foi um período de muito confronto comigo e comigo mesma, né, em relação a essa perca, a ter que voltar para casa dos meus pais com 2 crianças pequenas, e foi um momento que eu passei muito difícil, e eu queria compartilhar isso um pouquinho com vocês. Deixa eu só pôr no silencioso aqui, isso. Queria compartilhar isso um pouco com vocês. Então, fiquei viúva muito nova, e realmente eu perdi a perspectiva da vida, né? Como que eu iria me relacionar com Deus, como que eu iria me relacionar com as pessoas, sem sonhos e sem propósitos, né? Até coloquei ali: você acredita que Deus te ama e acredita que Deus ama os seus sonhos? Uma das coisas que mais me deixou
firme diante de Deus foi ter os meus filhos, né, muito pequena. Não sei se você alguém aí perto de você está passando por uma viuvez ou por uma perca muito grande, como eu passei, né? Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa e hoje eu me vejo muito mais madura do que há 10 anos atrás, né? Foi há 10 anos, onde a Júlia tinha 5 meses, o Isaac 2 anos, foi quando eu passei por essa situação na minha vida e eu era muito imatura e eu ia muito pelas pessoas. Mas algo tinha dentro de mim que eu não poderia sair da presença de Deus. Não que isso não fosse uma vontade grande minha, né? Mas eu entendia que eu precisava permanecer ali, diante de Deus, nos pés do Senhor, né? Às vezes tem alguém aí passando por essa fragilidade próximo de você. Isso não é algo fácil. Olha o vento, gente, aqui na minha casa. Isso não é algo fácil, é algo que mexe muito com as pessoas. Esses dias eu até vi um Reels falando daquela frase da Juliette, né? A Juliette, uma mulher que falou assim, a Juliette falava assim muita gente já fez esse Reels, que fala assim, se eu chorar, né? Se eu ficar feliz e tal, ela começa a falar aquilo ali e realmente é assim. Porque é um momento que as pessoas esperam muito de você, é um momento que as pessoas te cobram muito e até você mesmo, eu não posso chorar, eu não posso ficar triste porque eu tenho filhos, eu preciso trabalhar, eu preciso ajudar, manter os meus filhos, né, financeiramente falando, eu preciso estar bem para cuidar e criar os meus filhos, eu preciso sustentá-los e eu preciso ficar bem também, né? E é algo assim, se você sai, as pessoas olham para você meio torto, se você não sai, você precisa sair, você precisa se animar, você precisa correr atrás dos seus sonhos, da sua vida. Então não é uma fase fácil e também é uma fase que você não consegue enxergar além, né? Então eu me deparei sozinha com 2 crianças, voltando para casa dos meus pais, sem dinheiro, né? Um monte de coisa para resolver da vida, até mesmo eu mesma, né? Por uma criança, né, gente? Já imaginaram? 23 anos com 2 crianças, viúva, e hoje é o que a gente mais tem encontrado por aí, né? Pessoas assim que estão sozinhas por causa da pandemia, semeou muitas pessoas, né? Semeou muitas pessoas. E hoje por que eu tô trazendo isso para vocês? Porque para falar de sonhos e de restituição. Então essa frase que eu falei hoje de manhã do Thiago Brunet, que caiu bem com a nossa live de hoje na live dele, ele falou: a sabedoria pode reverter situações que já estavam perdidas e aproximar pessoas com o mesmo propósito. Então hoje você pode não ter sonho nenhum, hoje você pode estar assim totalmente iludida com a vida, sem enxergar, né, sem enxergar além, porque o que a gente vive realmente a gente não consegue enxergar além. Isso é a fé, né? Você já imaginou que hoje, né, a gente que trabalha com a internet, a gente vive de fé em fé, né? A gente vai semeando todos os dias para lá na frente colher. E eu vivi por muito tempo isso na minha vida. E algo bem interessante que eu posso trazer para vocês é que nesses momentos em que eu estava com os meus filhos, chorando dentro do meu quarto, sem perspectiva de vida, eu realmente acreditava no além de Deus. Eu estava semeando algo, tanto na vida dos meus filhos, quanto na minha vida, que eu iria colher lá na frente, né? Algo que eu aprendi muito com a viuvez foi a respeito de confiar em Deus, né? Você confia em Deus hoje? Qual é o seu relacionamento com Deus? O que o seu relacionamento com Deus tem trazido para você? Algo que eu sempre quis para os meus filhos foi, eu não queria que eles sentissem raiva de Deus por Deus ter levado, né, o pai deles, né? E algo que eu sempre quis, mesmo chorando, sem vontade nenhuma, eu ia para a igreja, eu acreditava que o que estava sendo falado ali ia me fazer bem e realmente ia trazer fé no coração das crianças, né? Hoje, depois de 10 anos, eu posso dizer para vocês assim que Deus tem restituído a minha vida todos os dias. Até hoje eu vivo milagre em milagre, né? Até trabalhar na rede social é um milagre todos os dias, né? Milagre diário. Então, se você tem alguém aí do seu lado que está passando por a mesma situação que eu passei, não deixe
de amar essa pessoa, não deixa de acolher essa pessoa, né? Isso é bíblico em relação a órfãos e viúvas, né? Isso é bíblico, a gente precisa cuidar realmente dessas pessoas que estão em volta. Agora eu queria falar com vocês também sobre o que eu senti falta, né? Não sei se vocês já assistiram aquele filme Os Corajosos, onde tem uma moça que uma criança que morre, né? E é muito interessante aquela cena onde estão todo mundo, aquela criança morre. Não lembro o motivo, mas ela passa por na cena mostra o luto, né? E é muito interessante que na primeira semana do luto existem muitas pessoas dentro de casa. Então existem as pessoas que vêm, que acolhem, que conversam, né? Se fala que precisa de algo. Então eu lembro na primeira semana do luto na minha vida, onde muitos presentes, muitas caixas de leite, muitas fraldas, muitas coisas, porque eu tinha as 2 crianças pequenas. Só que depois desse período as pessoas somem. E no filme passa essa cena certinha, né? Todo mundo indo visitar a família e de repente essa cena vai se diminuindo, e foi muito interessante que isso aconteceu na minha vida. E hoje quero falar para você que conhece alguém que está passando pelo luto, que passou pelo luto na pandemia. Ame essa pessoa, mesmo que já tenha passado um mês, vai ter o tempo. E se você está passando por isso, não fique constrangido em relação ao tempo de chorar, o tempo de sorrir. Se eu vou sorrir, vão me julgar porque eu tô sorrindo. Não tenha problema, sorria, viva. Mas se tiver que chorar, chore. Viva o luto, porque senão isso vai vir com o tempo. E essa conta, né, você vai ter que pagar um dia. Então, sofra mesmo, tenha esse momento do luto. Depois vai passar. E quando passar, você vai vir a colheita, vai vir essa grande colheita na sua vida, essa grande restituição para você, como aconteceu na minha vida. Então eu lembro que eu não entendia, eu falava, Deus, por que eu tô passando por essa situação, né? Mas por que e pra quê? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Então, se você está passando por um momento de crise, um momento de dificuldade na sua vida, se você está passando por um momento de perca, né, seja financeira, familiar, emocional, algo assim na sua vida, né, material, algo que você tenha perdido, algo nesse sentido, ele vai passar. É um momento que passa, mesmo que a gente não acredite que vai passar, vai passar. Passei por esse momento de dor por um bom período, chorei por um bom período, porque não foi apenas, né, um relacionamento que estava se desfazendo ali, num momento, né, da viuvez, mas foi um momento de sonhos que foram perdidos, sonhos de vida, de relacionamento, de família, e sim, cai, né, some. O luto é assim, de um dia para a noite você tem que conviver com aquela situação. Então, não sei o que você tem passado hoje, mas a nossa vida, né, como acreditar em Deus e viver em fé, é você acreditar em algo que você não está vendo, é acreditar em algo que você pode, que você crê, mas que você não está vendo, e você vai conquistar com o tempo. Então eu sempre quis, né, que os meus filhos tivessem uma referência de pai, que os meus filhos crescessem com isso. Eu morava com os meus pais, passei muita dificuldade financeira por ter as 2 crianças para cuidar, né, contas, sozinha, né, passei por períodos aí com vontade de comer as coisas, vontade de ir em lugares, vontade de viajar, né, vontade de tirar férias, né, e na férias das crianças, nas minhas férias com 13º e tudo, quando eu trabalhava no comércio, o que eu fazia com o dinheiro? Eu comprava apostila, uniforme, porque já vinha o retorno das aulas, então minha vida sempre foi muito assim. E eu não sei o que você tem passado hoje, qual é a sua dificuldade, se é a solidão de estar sozinha, de não acreditar que Deus pode mudar a sua sorte, mas hoje, né, eu sou prova viva disso, e Deus realmente mudou a minha sorte. Passei por tudo isso, foram 5 anos de luta, de não acreditar que Deus poderia mudar a minha sorte, a sorte das crianças,
Foi momentos assim de muita perca financeira, emocional, de não acreditar quem eu realmente era, não acreditava que eu poderia ter um novo relacionamento, por ter 2 crianças, né? Quantas mães solteiras existem na vida, né? Quantas pessoas aí do seu lado que são mães solteiras e são sozinhas e muitas vezes são julgadas por ser solteira, por ser mãe solteira, ou por ter ficado viúva, né? Falando especialmente para as mulheres agora. Eu passei por muito isso, passei por muito julgamento de pessoas que não conheciam a minha história e olhar e falar assim, nossa, é um de cada pai. Ou, nossa, que dó, né? Você vai ficar só com as crianças. E, gente, esse lance de ser julgada como sozinha como mãe é muito grande. Eu não sabia que existia tanto preconceito, até sentir na pele, né? As pessoas julgar, nossa, você tem 2 filhos e é sozinha. Então, assim, a gente tem que muito cuidar com isso, né? Com a empatia, com essa situação de amar as pessoas sem receber nada em troca, sabe? Fiquei sozinha, sem muitas amizades, teve época na minha vida que eu fiquei sozinha, literalmente, porque pessoas não sabiam lidar com a minha dor. Então, se hoje você sabe de alguém que está passando pela mesma situação, tenha empatia por essa pessoa, ame essa pessoa, né? Pergunte-me, você tá precisando de algo? Claro que as pessoas não vão falar, né? Olha, eu tô precisando de pacote de fralda ou de caixa de leite, né? As pessoas não falam, como eu não falei por muito tempo. Mas existem coisas que a gente pode fazer sem esperar retorno, né? Sem fazer, não lembro a frase que eu iria falar agora, sumiu da minha mente. Mas sem esperar algo em troca. Então, passei por tudo isso na minha vida, existem muito mais coisas, né? Não dá pra eu falar aqui em 30 minutos, 40 minutos. Mas passei sim por essa viuvez onde trouxe mataram muitos sonhos, muitos sonhos meus. A máquina mesmo, a máquina de costura, eu tinha desde os meus 22 anos e eu tive que guardá-las para poder ter um retorno financeiro mais rápido para que eu pudesse sustentar os meus filhos. Mas o interessante é que Deus não desistiu de mim, né? Não sei qual que você tem pensado a respeito de você mesmo, mas Deus não desistiu de mim, mesmo eu naquela situação, sem muitas vezes crer e ir empurrada para a igreja, achando que eu realmente coloquei na minha mente que eu não poderia deixar os meus filhos sentirem raiva de Deus, mesmo que eu estava sentindo aquilo. Eu, sem vontade de ir para a igreja, sem vontade de buscar Deus, eu não queria que os meus filhos sentissem aquela situação, mesmo passando por toda essa luta, sozinha, sem sonhos nenhum. E eu passei por um momento muito mal, né, emocionalmente, e aonde a minha mãe e a minha irmã perceberam que eu estava sentindo aquilo ali, que eu estava realmente sozinha. Gente, sabe o que é sozinha? Você sozinha, com filhos e sem amigos, sem você entrar na igreja de cabeça baixa, sair, porque você realmente... As pessoas não sabem lidar com o luto, né? E quando nós estamos em luto, que foi o meu caso, as pessoas não conseguiam entender a minha dor. Não sei se vocês conseguem me entender, vocês interagem comigo nos comentários, mas as pessoas não conseguem entender a sua dor. Que às vezes você acorda se sentindo sozinha, às vezes você tá triste porque você tá sem dinheiro, às vezes você tá chateada porque você não tem dinheiro para fazer algo, pelos seus filhos, ou tá faltando algo, né? E eu lembro assim que teve uma vez que eu comentei com o bispo que eu tava me sentindo muito sozinha e sem amigos. E por isso que eu tô falando de empatia, né? Eu acho que pegou bem essa parte na minha vida em relação a entender a dor do outro. E eu lembro que eu falei pro bispo, eu não tenho, né, amigos nem mesmo dentro da igreja. E ele falou que eu precisava me posicionar
e precisava procurar realmente estar com as pessoas. E eu lembro que uma vez, isso eu sempre conto quando eu vou pregar nos lugares, na igreja ou em célula, ou com algum testemunho mesmo de vida. Eu lembro que eu me posicionei e falei, eu vou sair, mesmo que eu não tenha dinheiro. E isso é bem engraçado. Mas mexeu muito comigo. Que teve uma vez que eu saí com uns amigos e eu não comi, porque eu não tinha dinheiro, então não pedi pizza, não pedi nada pra comer. E daí, a hora que todo mundo terminou de comer, teve uma pessoa que tinha ganho uma comissão muito grande naquele dia, e essa pessoa queria pagar pra nós, né, a pizza, né, todo mundo comeu pizza e tal. E eu não sabia, então eu não comi, pra não precisar dividir. E essa pessoa, o Ismael, levantou e foi lá, pagou a conta de todo mundo. Deve ter ficado muito caro, mas eu não comi. E eu lembro que eu contei e falei assim, nossa, o senhor acredita que quando eu saí eu não tinha dinheiro? E naquele dia o Ismael levantou e pagou pra todo mundo. Então, assim, tive que Mas eu saí. Precisei me relacionar com as pessoas novamente. E aí Deus começou a restituir a minha sorte. E voltando a falar da minha mãe sentiu que eu não estava muito bem emocionalmente, daí foi quando ela me presenteou com uma viagem para a Estância Paraíso, e foi lá que eu conheci a mesa posta. E quando Deus começou a mudar minha vida e me ajudar a sonhar, né? Foi em janeiro de 2015, eu fiquei viúva em 2011, né? Então foram uns bons anos aí, sozinha e passando muitas coisas que só eu sei. E daí, em janeiro de 2015, minha mãe falou, Alice, eu vou te presentear, você vai lá, vai passar alguns dias e tal. E eu cheguei em um evento chamado Verdadeira Pérola. O que é o Verdadeira Pérola? Não sei se vocês conhecem a história de Esther, né? Mas Esther, ela ficou num spa por alguns dias para poder se preparar para a espera do rei, né? Para se apresentar para o rei. E nessa semana que eu fiquei na Estância Paraíso, eu passei por Minha mãe achou que eu estava indo para um retiro espiritual, mas não era só espiritual, mas era algo sobre casa, sobre família, sobre restauração, sabe? E eu cheguei lá e eu me deparei com etiqueta, e eu me deparei com organização, com preparo de mesa, cuidado com a família, como ser anfitriã. E eu me deparei com esse ambiente onde foi onde começou a ser restaurado no meu coração. Então eu cheguei lá e me deparei com mesas, né? Então na hora das refeições eram, por exemplo, pra gente aprender a mexer com os talheres na hora do macarrão, aprender a comer num café colonial. Então eu me deparei com esse encontro, mas daí começou a ser restaurado no meu coração esse modo família, porque por muito tempo eu fiquei no modo só trabalho e sustento para as crianças, onde eu trabalhava o dia inteiro, chegava à noite, né? Você estava cansado com as crianças pequenas, né? Nesse processo aí de sozinha, como eu falei pra vocês, sem amigos, sem ninguém. E daí eu me deparei com isso e eu voltei a sonhar no começo de 2015 em relação à família e tal. E foi aí que foi apresentado pra mim a mesa posta. Por isso que eu falo que a mesa posta, ela mudou a minha vida. E foi quando eu entendi que eu precisava de ter relacionamento com os meus filhos. Não adiantava eu só, né? A gente fica muito preocupado com a parte financeira e esquece do relacionamento, né? De como que a gente vai restaurar o relacionamento com as pessoas. E as únicas pessoas que eu tinha ali eram os meus filhos. Então eu entendi que eu precisava criar esse ambiente para os meus filhos bem, onde eu pudesse conversar, onde eu pudesse olhar nos olhos e servir com amor, né? Porque eles eram tudo que eu tinha, né? Tudo que eu tenho. E daí foi aí que eu aprendi em relação me deparei com a mesa posta. Então eu aprendi a como montar mesas, né? Em janeiro de 2015, a experiência na mesa, aprendi a montar mesa, a comer com garfos diferentes,
a preparar uma casa gostosa. Eu entendi que a minha casa precisava ter um cheirinho, né? Se vocês me acompanham nos stories, vocês vão me entender. Mas a minha casa sempre, né? Teve pessoas que chegavam na minha casa e falavam assim: nossa, Alicia, sempre na sua casa tem um bolo. Então era o que eu conseguia fazer na época quando eu tava trabalhando, né? Trabalhava muito. Então a minha casa sempre tinha cheiro de bolo, para que os meus marcasse isso na memória dos meus filhos, né? Hoje a minha casa, como eu estou em casa, eu trabalho em casa, hoje a minha casa tem cheiro de bolo, tem cheiro de pão, né? Tem cheiro dessas coisas, mas agora eu quero falar com você, né? O que sua casa tem cheiro, né? Qual é o cheiro da sua casa? Eu lembro muito na minha infância do pão da minha avó, quando eu chegava na casa dela, sempre tinha pão caseiro, né? O cheiro do feijão, né? Qual é o cheiro que tem a sua casa? E foi nesse encontro, em 2015, que Deus começou a restituir os sonhos na minha vida. Porque eu não tinha sonhos, eu não tinha perspectiva de que eu poderia realmente casar novamente, né? Eu me sentia assim, a pessoa que nunca iria casar, né? A minha tia, ela falava assim: e o kit, né? Você e o kit. Deus tem algo para você e pro kit. Porque era eu e mais 2 crianças, um kit. Então, quem queria casar com uma pessoa com kit, né? Então, eu sempre falava assim: olha, onde você vai? Eu e o kit. Porque era eu e as crianças. Onde você ia? Você ia sair com os amigos, eram eu e o kit, né? Você ia assistir filme na casa de alguém, era eu e o kit. Você ia sair com os amigos à tarde, era eu e as crianças. Então, quem querer, né, um kit? E voltando a falar para as mulheres que são solteiras ou que estão passando pela mesma situação, acredite nos sonhos de Deus para sua vida. A frase que eu falei no começo, né? A sabedoria pode reverter situações que já estavam perdidas e aproximar pessoas com o mesmo propósito. E foi isso que Deus fez na minha vida. E voltei desse encontro do Verdadeira Pérola fui realmente preparada para um novo casamento nesse encontro, e Deus começou a restituir isso na minha vida. E no meio de 2015, em final de julho, começo de agosto, eu conheci o Paulo, e foi quando Deus começou a restituir isso na minha vida. E hoje eu posso dizer para vocês que vale a pena sonhar, vale a pena acreditar, porque mesmo passando necessidades, passando fome, fome que eu falo assim é vontade de sair com as crianças, né? Deixando de comer para dar para eles, vontade de ter a minha casa, vontade de ter as minhas coisas no lugar, o sonho de trabalhar com costura, porque eu sempre tive máquinas desde muito tempo, onde eu tive que deixar o meu sonho de lado para conseguir sair à luta aí, para conquistar. E Deus foi muito fiel, mesmo quando a gente não acredita, sabe, gente? Então eu toquei no assunto com vocês dia 28, porque fazem 10 anos que passei por essa situação. E é muito comum você ver as pessoas passando por isso, né? É muito comum você ver as pessoas hoje. Eu perguntei lá nos stories, vocês conhecem alguém que passou por essa situação? Vocês viram alguém, conhecem, se depararam com alguma pessoa? Se vocês conhecem alguém, seja empático, né? Ame essa pessoa, converse com essa pessoa, não deixe essas pessoas sozinhas, de maneira nenhuma. Respeite o tempo, o luto, cada um tem um tempo. Não é fácil, né? Não é fácil. Ame muito, gente, ame. O que Deus mudou na minha vida? Eu aprendi a respeitar o tempo de cada pessoa. Então, existem pessoas que não acreditam que pode ter algo de diferente, que Deus pode realmente mudar a sorte. E eu falo assim, gente, se Deus mudou a minha sorte com 2 crianças, quem é vocês? Os sonhos de vocês. Então, realmente, gente, não desista. Não desista. Não desista dos sonhos de vocês. Não desista dos propósitos.
E eu tava lendo esse livro aqui, deixa eu respirar, gente, que não é fácil tocar nisso. Tava lendo esse livro aqui que eu falei na live passada e eu vou falar hoje de novo pra vocês, que eu sou dessas que risco tudo, né? E é algo que eu sempre entendo. Verdade, Deus é o Deus do impossível e fez isso na minha vida e pode fazer na vida de vocês também. E eu tava lendo esse livro aqui e fala assim, ó, temos de olhar para as promessas e não para os problemas. Quando Deus dá sonhos pra gente, Deus dá promessas pra gente, é porque Ele vai cumprir. Então eu estava passando por uma viuvez cheia de problema e eu olhava para os meus filhos e falava, eu preciso ir para a igreja, eu preciso entender que Deus tem um propósito além disso. E eu olhava para isso, temos que olhar, né, além disso, foi o que eu falei no começo da live, a gente precisa olhar além do que a gente está passando. Então, né, hoje eu tô na rede social aqui, eu consigo entender que é além disso. Eu não tô aqui apenas para vender os meus jogos americanos, mas para mostrar para vocês que a minha história mudou através da mesa aposta, né? Eu conheci a mesa aposta, foi ali que eu comecei a viver família de novo, entender que eu não precisava olhar apenas pro que eu estava vivendo e trabalho, eu precisava tirar um tempo para os meus filhos para que eu vivesse além dessa história, né? O problema estava ali, né? Era nítido o problema, só que eu precisava ver além. Nossa, as pessoas pararam de me ajudar, sim, mas então agora eu preciso conquistar e ver além dessa situação. Então, eu estava lendo isso daqui, né? E eu quero ler com vocês. Talvez o que você está vendo hoje não lhe anime, mas peça para Deus que lhe mostre como Ele vê a sua situação. Talvez seu casamento, sua situação financeira, seu ministério estejam em crise e você esteja olhando tudo isso com os seus olhos naturais. Então chega um momento em que você precisa tomar uma decisão. Ou continua vivendo pelo que você sente e vê, ou faz pela fé. Ou continua pautando a sua vida por aquilo que está diante de você, ou por aquilo que Deus lhe preparou, mesmo que não veja. Então Deus preparou algo para mim e eu não sabia o que era. E daí hoje vendo essa frase, né, aproximar pessoas com o mesmo propósito. E hoje eu vivo isso na minha vida, né? Depois de 5 anos eu conheci o Paulo e Deus uniu propósitos ali. Deus uniu eu e ele. Ele acredita nos meus sonhos, eu acredito nos sonhos dele. E isso é viver no propósito. Vocês conseguem entender? Eu entendi que eu passei pela viuvez, eu precisava passar pelo luto, mas eu não poderia ficar presa àquela situação onde eu precisava conquistar. Então eu não podia olhar apenas para o problema, eu precisava olhar além, né? Esses dias eu estava... tenho estudado muito na rede social, porque é algo que eu quero, era o meu sonho, que estava paralisado em relação à costura, ao crochê. E hoje Deus me deu essa oportunidade, a pandemia fez isso com muita gente, né? Eu comecei um pouco antes da pandemia, mas me deu essa oportunidade de viver com o que eu acredito. Mesmo que as circunstâncias da vida impeçam, mas eu tô conseguindo ir além, mesmo que seja esses dias eu falei para uma amiga, você acordar todos os dias dando passos na mesma direção. Qual é a direção, né? Seguir além do que a gente tem visto. O que você tem visto? O que tem te paralisado? Qual é o que você tem olhado pro problema, né? Qual é o problema que você tem olhado e tem se paralisado? Tem uma parte aqui que eu quero ler também com vocês, que fala assim, ó. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corremos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, o autor e consumidor da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. O escritor do livro de Hebreus diz que
que é possível que alguns momentos alguns desanimem devido a situações de rejeição, abandono e desânimo. O problema não é desanimar, mas é quando essa situação persiste e nos faz desistir e retroceder. Então, aqui fala, a gente não pode retroceder na nossa situação. Eu retrocedi em relação à família, à perspectiva, a Deus restituir a minha vida. Mas quando a gente volta os olhos, né? Se você está passando por um tempo difícil hoje, seja familiar, emocional, financeiro, nós queremos dar uma palavra de fé. Esse momento vai passar. Você até pensa que não, que a situação é essa mesma, que você nasceu para o fracasso. Mas a verdade é que você nasceu para vencer. E esse momento é apenas um estágio a mais na sua caminhada. Vai passar. E foi isso que... Olha que eu tô lendo isso hoje, né? Interessante que isso já passou há 10 anos, mas toda vez que acontece alguma coisa, a gente precisa entender que esse momento vai passar. E foi isso que Deus fez na minha vida. Esse momento passou, minha viuvez passou, né? Tenho 2 crianças, hoje nós vivemos em família. Deus restituiu a minha sorte. Eu sou casada agora há 6 anos já, né? 6 anos de casada. Então Deus me deu 5 anos de casada. Perdi agora. Se o Paulo tiver, ele vai matar. Mas é que eu não sou boa de datas. Meu marido que é bom de datas. Então Deus restituiu a minha sorte. Estive viúva, não estou mais. Deus mudou essa história, essa página na minha vida. Hoje eu tenho outras lutas, outras guerras, outros sonhos. E eu sei que o problema é apenas uma situação, a gente precisa olhar além. O que está atrás do problema? Por que eu estou passando esse problema hoje? Como eu vou suportar esse problema? Ah lá, 5 anos. Ele tá aí. Falei que ele é bom de datas? Então, é isso que Deus faz com a gente. Deus vai passar. Qual é o problema que você tem hoje? Deus vai restituir isso na sua vida. Então, você como mulher, como empreendedora, como mãe, como amiga, olha as circunstâncias que estão ao seu redor e creia que esse momento vai passar, esse problema vai passar. Deus tem um propósito além de tudo isso. Certo, gente? Hoje não vou pedir nem print, não tem nem condição. Eu tenho um testemunho no YouTube de antes da minha restituição, mas de tudo que Deus estava fazendo comigo nessa época. Então, se você não assistiu desde o comecinho, não tem como a gente falar de tudo aqui, né? Pouco tempo para contar muitas coisas que aconteceram comigo. Mas lembre-se, tenha empatia, ame as pessoas que estão em sua volta. Muitas pessoas hoje estão passando pela viuvez, são mães solteiras, não por escolhas, né? Talvez porque foram abandonadas ou porque decidiram permanecer com a gestação. Decidiram permanecer com a gestação e isso é uma bênção, né? E criar o filho ali não é fácil sozinha. Existe a solidão da pessoa solteira, né? Que existe aí a solidão da pessoa que fica sozinha em casa. Mas creia em tudo que Deus tem para você. E não desista. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos propósitos que Deus tem na sua vida. Como Deus fez comigo, não porque Ele me ama mais, mas porque eu me posicionei diante dEle. Então se posiciona diante de Deus mesmo, que eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. E hoje essa frase do Thiago caiu bem a calhar sobre o que a gente ia falar, né? A sabedoria pode reverter situações que já estavam perdidas, é o que estava acontecendo na minha vida. Eu já estava perdida aí na situação, nunca acreditei que eu iria casar novamente, que eu iria ter uma família, São 3 agora, é verdade. Que eu iria ter uma família. Então, ia aproximar pessoas do mesmo propósito. Foi isso que Deus fez comigo, com o Paulo. Ele tá aí, me corrigindo, podem ver. Fico perdida, amor. Obrigada por você ter entrado na minha vida, viu? Te amo.
é isso, gente. Deus abençoe o dia de vocês. Não vou conseguir falar mais. A live vai ficar salva aqui. Depois você pode comentar, compartilhar com muitas pessoas. E é isso, gente. Beijos. Deus abençoe o dia de vocês. Mais pra frente eu falo mais. Beijos. Tenha um bom dia.